Olá pessoal, hoje eu quero começar agradecendo a todos vocês que me ajudaram. Eu quero agradecer do fundo do coração. Claro que foram poucas, né? Pouca ajuda, tal. Eu também tenho poucos inscritos, enfim. Mas mesmo assim eu quero agradecer muito, gente. E eu já disse, né? Eu vou continuar pedindo ajuda sempre, porque o meu canal não é monetizado e o YouTube não tem o menor interesse também em passar os meus vídeos adiante, né? Então por isso eu peço para vocês que se inscrevam, que deem um like, que me deem uma força, tá? Porque meu trabalho realmente é bastante difícil, é bastante complicado. E essa semana, mais uma vez, eu pude constatar isso, tá? Então assim, ó, nós estamos realmente bem no final desta guerra chata, híbrida, enfim, como você quiser chamar, dessa engronha, dessa encrenca toda que a gente se envolveu, né? E isso basta ver, né, os acontecimentos. Então, uma das coisas que eu acho mais interessante é que tem aquelas pessoas que da turma do não tô vendo nada, sabe? Mas uma das coisas que eu acho que mais mostra que realmente está acontecendo alguma coisa é o fato de que vocês sabem que eu tenho que falar por código, né? Então vamos lá. É o fato de que, por exemplo, lá no norte, né? Tá? Lá no norte, e as coisas que acontecem lá depois acontecem no Brasil. Então todas aquelas, vamos dizer lá em... aquele problema que teve lá em 2020, né? Com o loirão e o bidê, toda aquela festa lá que foi, né, aparentemente adulterada, aqui também aconteceu. Vocês devem ter visto o primeiro debate que aconteceu entre o bidê e o loirão, né, que foi, na verdade, para quem está desperto já não é nenhuma novidade, mas para quem não está, né, foi bastante traumático, eu diria assim, né. Então, na verdade, o jogo virou. Tudo está acontecendo e isso, claro, é muito bom. Mas também tem um outro lado, que esse outro lado ali, eles estão desesperados. E isso é bastante perigoso, né? Porque com certeza vão vir muitas coisas pesadas nos próximos meses. E nós temos que estar bastante preparados. Mas aí... essa semana aconteceram uma série de coisas assim que eu vi o quanto esses seres estão desesperados. Eu gosto muito, eu já falei várias vezes, eu gosto muito do assunto geopolítica, exopolítica e tal. Que às vezes eu falo um pouquinho aqui, mas eu não me atrevo a entrar muito no assunto, porque eu não sou eu não sou uma especialista nesses assuntos, mas eu gosto. Gosto até mais de exopolítica, tem a ver com os alienígenas e tal. Mas enfim, tem vários canais que eu sigo de geopolítica e de exopolítica, tem poucos, porque não tem muitos também, né? Mas de geopolítica, e eu vi um canal, que eu não posso dizer o nome, claro, para não me complicar, que tem uma pessoa nesse canal que passa o tempo todo falando que a gente tem que comer carne. Porque comer carne é bom, porque comer carne é vida. E eu fico assim, mas peraí, mas vida para quem? Sim, porque para os animais é dor, é sofrimento, é crueldade. Então é vida para quem? E nem para as pessoas, na verdade, não é vida. Porque existem uma série de estudos que mostram que o consumo de carne é causador de uma série de doenças e principalmente, inclusive, de uma série de cânceres. Aí vocês podem pensar assim, tá, mas isso aí de repente é o outro lado lá que está criando essas pesquisas para assustar as pessoas. Eu sinceramente não acredito nisso, sabe por quê? Porque essas pesquisas são extremamente difíceis de serem encontradas. Elas nunca são mostradas em canais abertos, mídia, coisa assim. Só essas pessoas assim, tipo eu, ou o pessoal, né, ligado ao veganismo, ao vegetarianismo, é que vai atrás dessas pesquisas, vai procurar uma pesquisa dessas para ver se você encontra com facilidade. Não encontra, são bem difíceis de serem encontradas. E isso mostra que essas pesquisas de repente são verdadeiras, porque eles fazem de tudo para que essas pesquisas sejam escondidas, não sejam mostradas.
Bom, além disso, existe aquela questão assim, hoje eu vou falar de uma série de coisas que eu já falei em vídeos passados, tá? Mas eu vou repetir porque eu acho importante, né? Então, assim, tem uma série de coisas, né? Por exemplo, dentro da lei da atração, a gente sempre diz assim, ó, tudo que a gente faz pro outro volta pra gente. E próprio nosso mestre maior, o maior alquimista que já passou pela face da Terra, talvez o maior físico quântico que já passou pela Terra, Jesus, ele sempre dizia o seguinte, não faz para o outro o que não quer que façam para ti. E aí eu te pergunto, você gostaria que enfiasse uma faca em você, te esquartejasse todo o teu corpinho, jogasse numa panela os pedaços e depois comesse? Você gostaria que fizesse isso com você, com teus filhos, enfim, com qualquer pessoa que você ama, da tua família e tal, teus amigos? Não, né? Então, pois é, mas é isso que fazem com os animais. E por que motivo pessoas que estão num canal, de repente, de geopolítica, estão falando sobre comer carne? Eu não estou dizendo que essas pessoas são do mal, não. Eu não me atreveria a dizer isso. Mas as pessoas muitas vezes são usadas sem perceber que estão sendo usadas. Eu vou tentar explicar de outra forma. Quando eu estudava física na universidade, uma das coisas que mais me fascinava era o espectro eletromagnético da luz, né? Ou seja, aquilo que nós enxergamos, na verdade, que é a chamada luz visível, é um espectro que vai de 5 vezes 10 na 14 até 8 vezes 10 na 14 Hz. Ou seja, é uma coisa tão pequena. E eu ficava imaginando assim, por exemplo, abaixo, né, que vai do vermelho, né, o espectro da luz visível vai do vermelho ao violeta. Bom, abaixo da luz vermelha, nós temos o infravermelho. Como é que é o infravermelho? Tem equipamentos que você consegue enxergar. Mas e mais abaixo, que estão as micro-ondas, as ondas de rádio, de AM, FM, ou acima do violeta, que nós temos o ultravioleta, raio-x, raios gama. Como é que são essas ondas? Que cor elas têm? Como é que elas são? Eu ficava imaginando assim, meu Deus, a quantidade de coisas que nós não enxergamos é muito maior do que a quantidade de coisa que nós enxergamos. E assim eu acho que é dentro do nosso mundo, entendeu? Ou seja, o que é a geopolítica? A geopolítica, ela mostra justamente os bastidores da política, aquilo que nós não conseguimos enxergar no dia a dia. Só um pouquinho. Desculpem, mas é só começar a gravar que meus filhinhos de 4 patas vêm aqui, né? Tal. Tudo querendo colo, querendo aparecer, enfim, vamos lá. Então, é isso que acontece. Tem muita coisa por baixo dos panos. Mas não é só na política que tem coisa por baixo dos panos. Tá? É na ciência, é na medicina, é na religião, é em tudo. Porque esses seres que nos controlam, eles não esqueceram de nenhum detalhe. Eles são, como é que eu vou dizer assim, gênios do mal. Então, eles se infiltraram em tudo. Eles nos atacam de todas as formas, de todas as maneiras. Eles nos manipulam, até mesmo através de filmes, de vídeos, de tudo. A gente tem que ficar peneirando para ver o que é real e o que não é real. E isso é extremamente difícil. Essa semana eu vi um filme que eu achei maravilhoso, para quem não sabe, eu sou fã de filmes indianos, né? Porque eu já vivi na Índia no passado, né? Então eu tenho uma paixão pela cultura indiana. E eu vi um filme maravilhoso chamado, um filme novo, O Rei do Povo. É uma história baseada em fatos reais de um homem de 1832 que simplesmente se pegou na religião indiana tal para, como é que eu vou dizer assim, para aproveitar de mulheres, tá? Veja um filme que é muito interessante. E nesse filme tinha uma frase, uma pessoa disse assim, a maior de todas as batalhas é a religião. Eu achei muito interessante isso, porque pensei, nossa, é mesmo, tal. Só que aí, com esses fatos que aconteceram comigo essa semana, eu percebi que talvez a religião ainda esteja em segundo plano, porque eu acho que o maior de todas as batalhas será justamente a alimentação.
Porque a religião ainda envolve, por exemplo, o bem-estar humano, mas a alimentação é aquela coisa assim, ó. As pessoas insistem em dizer, em pensar nos animais como se fossem coisas, objetos, não como seres vivos, não como filhos de Deus, não como seus irmãos. E, na verdade, existem, por exemplo, eu já falei isso também, mas vamos lá de novo. Iogues na Índia, de muitos séculos atrás, que disseram já e continuam dizendo: nós nunca vamos ter paz no planeta Terra enquanto nós continuarmos comendo carne. Por quê? Muito simples. Como eu já disse, a lei da atração. E o que Jesus falava? Não faz para o outro o que você não quer que façam para você. Entende? Não tem como fugir disso. Mas as pessoas continuam insistindo. Assim tem os livros, por exemplo, do Ramatiz, que ele fala, e todos os livros quase ele fala, defende os animais, mas o livro mais fantástico deles, Fisiologia da Alma. Assim, leiam esse livro se vocês tiverem coragem, porque o livro é maravilhoso, gente. Eu, como não como carne, e não sei nem que gosto tem carne, eu quando li esse livro pela primeira vez, eu ria, porque eu ficava imaginando aquelas pessoas carnívoras, entendeu? Que me chamavam de louca por não comer carne. Eu ficava imaginando a cara delas lendo um livro daqueles. Além disso, os livros, por exemplo, de André Luiz, do Chico Xavier, todos eles falam que nós já deveríamos ter parado de comer carne há muito tempo. Aliás, eu falo muito daquele termo assim, indústria da morte. Esse termo não é meu, não foi inventado por mim, ele foi inventado justamente por André Luiz. Eu simplesmente copiei, né? Peguei emprestado esse termo. O que são as indústrias da morte? São os matadouros. E o que são os matadouros? Nada mais são do que sacrifícios de sangue. E esses sacrifícios de sangue é que mantém esses nossos dominadores ainda no poder para nos dominar. Entendeu? É simples assim. Então, se você acha que comer carne é a coisa mais natural do mundo, então na hora de você começar a rever os seus valores e ver o que está por baixo disso. Porque é muito fácil você dizer, por baixo da política, tá isso, tá aquilo, porque envolve outras pessoas. Mas o que está aí por baixo do consumo de carne? Isso a maioria das pessoas não quer ver. Porque aí elas vão ter que sair da sua zoninha de conforto e começar a mudar. Dizer, não, peraí um pouquinho. Eu sou responsável pelo que está acontecendo no mundo. Todos nós somos de uma forma ou de outra, senão nós estaríamos aqui, é óbvio. Mas as pessoas que comem carne, elas acham que elas vão selecionar, vão chegar lá na quarta, na quinta de densidade e lá no meio vai ter matadores matando os animais para vocês encherem a barriga de vocês? Gente, pelo amor de Deus. Eu já falei milhares de vezes, eu não acredito num Deus que cria seres superiores, inferiores, que cria seres maravilhosos para servir de alimento para outros. Isso é infantil, isso é ridículo. Às vezes, quando eu pego um canal desses e as pessoas ficam falando de que tem que comer carne, eu faço uns comentários assim e tal. E às vezes as pessoas chegam assim e dizem para mim, mas eu adoro churrasco, né? Tipo, querendo como se fosse me provocar, né? E eu fico lendo aquilo e fico... Gente, eu sinto uma pena dessas pessoas, vocês nem me fazem ideia. No passado eu até me irritava, hoje em dia eu sinto pena, porque eu fico olhando assim, pensando bobinho. Se você fizesse ideia do quanto você está sendo manipulado e do quanto é bom ser vegetariano, o quanto é bom amar os animais. Porque a carne, além de ser um alimento para eles, além de você estar promovendo a violência nesse planeta, sim, porque o consumo de carne é violência, sim. Tá? Tanto que, por exemplo, até nos livros da Fraternidade Branca, o mestre Saint Germain já se referiu a isso e também disse a mesma coisa, que nós já deveríamos ter parado de comer carne há muito tempo.
Nos livros de Roger Bottini Paranhos, Atlântida 1 e Atlântida 2, principalmente no livro Atlântida 2, ele menciona isso, que na Atlântida as pessoas não comiam carne porque elas achavam primitivo, e é primitivo. É como se nós estivéssemos aqui no século XXI, mas com um pezinho lá na Idade da Pedra, na Idade Média pelo menos. E as pessoas continuam insistindo com isso. Portanto, eu acho que a maior de todas as batalhas do ser humano vai ser justamente a batalha contra a ignorância, contra este egoísmo de achar que nós somos melhores, que nós somos superiores, que nós podemos fazer o que quisermos com as outras espécies só porque elas são superiores. Isso é covardia. Covardia, porque eu queria ver você enfrentando um ser superior a você, não, mas matar animais, né, é um ato, não deixa de ser um ato de total covardia. Enquanto o homem não aprender a amar os animais como seus irmãos, vocês podem ficar certos disso, e não sou eu que estou dizendo, eu sou só mais uma que está dizendo isso. Nós nunca teremos paz neste planeta. É isso, gente. Fiquem com Deus. E me perdoem pelas palavras duras, mas elas são necessárias. Namastê.